Eu fiz um vídeo falando que lá na China não vai ter crise. O pessoal está falando que lá tem bolha imobiliária e que lá vai dar a crise por causa da bolha imobiliária. Então vou mostrar para vocês que bolha não gera crise. Bom, antes disso, vamos ver. É engraçado que lá é um dos países mais corruptos do mundo, até mais que o Brasil. Então, como você disse que eles não estão preocupados com o bolso deles próprios, ou a corrupção na China rola solta em outras áreas. Bom, como é que eu justifico isso aqui? Olha só, existem pequenas corrupções e grandes corrupções. O que é grande corrupção? Grande corrupção é lá nos Estados Unidos, por exemplo, que fizeram a guerra do Iraque para ajudar a indústria do petróleo e a indústria do armamento, e deve ter dado uns 10 trilhões de dólares de prejuízo, para você computar vidas perdidas, perda de mercado para a China, tudo. E o que é corrupção, no meu entender? É corrupção legal. As corrupções que derrubam mesmo os governos são as corrupções dentro da lei. Então o mercado financeiro pediu leis para que eles pudessem ter liberdade de soltar aqueles derivativos, aqueles trem. Foi de 1980 até 2007, mais ou menos. Aí começou a crise, estourou a crise financeira nos Estados Unidos. Aquela crise era previsível. Em 1933, eles tinham colocado leis para impedir que isso acontecesse de novo. Só que a partir de 1980, essas leis foram derrubadas, a pedido do próprio mercado financeiro. Então, olha só, a dívida líquida do setor para os Estados Unidos, de 2007 para 2016, aumentou 10 trilhões. Então, eu calculo mais ou menos que o custo dessas leis, a pedido do mercado financeiro, pagas pelo mercado financeiro, que o mercado financeiro paga as campanhas políticas dos Estados Unidos, tenha gerado um prejuízo para os Estados Unidos em torno de 10 trilhões de dólares. Então, isso para mim que é corrupção, e isso que derruba. Não me interessa se está fora da lei, não. Essas pequenas corrupções fora da lei, que o cara vai para a cadeia de milhões de dólares, isso aí é café chicrinho. O negócio é de 1 trilhão para cima. Então, aquela corrupção que tem na China é coisa pequena, não atrapalha o país, os fundamentos do país. Esse tipo de corrupção que existe nos Estados Unidos, corrupção dentro da lei, é que afeta os fundamentos. Vamos lá, mais uma crítica. É certo que não vai haver crise na China, mas será que eles vão conseguir manter a taxa de crescimento que vem mantendo nas últimas décadas? Não, a taxa de crescimento vai cair. O Brasil vai conseguir manter o milagre econômico se a China crescer 5% ao ano nas próximas décadas ao invés de 10%? Vai cair de 10 para 5, mas 5 eu acredito que em 2050. Então vai caindo lentamente, tá? Não vai cair de uma vez. Eu vou mostrar um dado interessante para vocês. Antigamente a China crescia bastante, tá vendo? Só que o aumento do PIB em dólares era pequeno. Agora, mesmo a China crescendo menos, tá vendo? Caindo o crescimento a partir de 2007, de 14% para 9%, a quantidade de dólares que entra no PIB a cada ano está aumentando. Por que isso? Porque você incide essa porcentagem aqui cada vez sobre uma base maior. Eu calculei o crescimento do PIB em porcentagem, está aqui na escala da direita, e o crescimento do PIB, quantos dólares são acrescidos ao PIB a cada ano da China, tá? Então vocês podem ver que a partir de 1999 está num crescente bem fixo, tá? Independente da taxa de crescimento. Então mesmo que caia para 5%, ainda vai crescer bem mais, ó. Vamos botar, se está 10%, está crescendo 1 trilhão e 200, vai crescer 600. Tá? 600 não é nada mal, mas vai crescer bem mais que 600 bilhões de dólares a cada ano. Então, não é só a porcentagem, talvez seja importante para eles, mas o que interessa para o Brasil é o crescimento, é quantos dólares são acrescidos ao PIB da China, e isso faz com que eles aumentem a capacidade de importar produtos nossos. Vocês entenderam isso aqui, moçada? Vamos lá, outra crítica. E o risco de bolha imobiliária por lá? Valores caindo 30%, cidades fantasmas. A China não está correndo risco de bolha imobiliária e isso não poderia afetar negativamente o Brasil. Então tem várias pessoas que estão preocupadas com a bolha imobiliária. Mas a bolha imobiliária brasileira, tá vendo? Tem gente aqui preocupada com a bolha imobiliária brasileira, fala que a teoria austríaca dos ciclos econômicos, essa bolha vai ser reinflada, uma hora a bolha vai estourar. Então vou mostrar para vocês quando que uma bolha estoura. Olha lá, ó. É preciso saber ler com calma e parcimônia os índices de valores. Sempre houve e haverá especulação imobiliária. Concordo plenamente. Não podemos esquecer do enorme déficit habitacional e a concessão de crédito. Uma coisa, gente, é a bolha imobiliária estourar. A outra é boom imobiliário. O boom imobiliário para o Brasil e para a China é muito bom porque vai fazer casa para quem está precisando. É o que esse cara aqui está falando. Então o boom imobiliário não é ruim. O ruim é se você deixar a bolha imobiliária estourar. E eu vou mostrar para vocês quando que a bolha estoura. O pessoal confunde o fruto da crise, a consequência da crise, com a causa da crise. Estouro de bolha imobiliária não é causa de crise, é consequência de crise. Dívida pública, déficit público, isso aqui tudo é consequência de crise.
Desemprego é consequência de crise, não é causa. E os governos são desestabilizados também, fazendo com que eles tomem mais medidas erradas ainda. Entendeu? O governo, para dar certo, ele tem que ter consistência ao longo do tempo, estabilidade, igual tem lá na China. Se cada hora entra um governo, ninguém faz nada. Então isso aqui tudo é fruto da crise, é consequência, mas acaba piorando a situação da crise. Então quais são as verdadeiras causas das crises? Ó, se um país ele pega e manda as empresas dele para a China, como fez os Estados Unidos, ele fica impossibilitado de produzir e de exportar. E isso, evidentemente, gera uma crise. Se ele não tem petróleo, como os países da Europa, como o Japão, evidentemente ele vai ter crise. Por quê? Porque ele depende do petróleo. Se ele faz guerra, como a Argentina fez a Guerra das Malvinas, ou os Estados Unidos fez a Guerra do Iraque e do Afeganistão, ele desvia o foco produtivo dele para as guerras, tá? As pessoas inteligentes vão para as guerras ao invés de ficar no setor produtivo. E ainda faz dívida, faz gasto. Então essas três coisas aqui acabam causando dívidas externas, e são essas dívidas externas junto com o déficit comercial é que causa a crise. Então essa aqui é que é a verdadeira raiz, a semente da crise. Esse trem aqui, ó, é só fruto, é só consequência. Se você não tiver as causas, você não vai ter as consequências. Basta olhar para o saldo comercial dos Estados Unidos, ó. Tá vendo? Veio aumentando perigosamente o saldo. Aí o que os Estados Unidos fez? Aumentou a taxa de juros e estourou a bolha imobiliária. Então, a bolha das ações aqui em 2000. Tá? Então, quando estourou a bolha, inverteu o sentido. Aí estourou a bolha, o que fizeram? Jogaram o juro lá embaixo e para aumentar o consumo. Aumentou o consumo, mas também criou uma bolha imobiliária. Aí, como o déficit comercial americano estava aumentando perigosamente, ninguém fala em déficit comercial, tá? Em saldo comercial. Eles falam em bolha imobiliária. Aí eles estouraram a bolha imobiliária, então eles aumentam os juros e estouram a bolha. Aí estouraram a bolha para poder diminuir o consumo. Se o cara não pode financiar a casa dele, se ele está apertado, ele não consome. Aí, evidentemente, o saldo comercial melhora. Mas agora já está aumentando de novo. Eles vão ter que apertar mais ainda para poder inverter esse sentido aqui. Eles têm que acabar com esse saldo comercial. Nenhum país consegue sobreviver com um saldo comercial tão grande durante tanto tempo. Isso aqui é muito tempo e é muito alto o saldo comercial negativo lá nos Estados Unidos. Então, bolha imobiliária, quando é aquela história? Ela só estoura acompanhada de déficit na balança comercial e dívida externa. Um boom imobiliário, ele não estoura à toa. Se o país jogar um pouquinho de areia na engrenagem, para poder não deixar o trem correr muito solto, o Japão estourou a bolha imobiliária sem déficit comercial lá. Por quê? Porque não foi uma bolha, lá foi uma super bolha. O trem lá estava muito exagerado e o Japão deixou o trem correr solto. Aí é evidente que estoura, mas no Brasil e na China está sob controle e não vai estourar. Falou, moçada?